Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa noite eu quero orar por você e eu tenho um recado da parte de Deus para a sua vida. Eu digo sempre que eu não acredito em coincidência nas coisas de Deus, eu acredito nos propósitos. E se você está aqui é porque você precisa ouvir esse recado de Deus para a sua vida. Escuta o que eu vou te dizer. A minha oração nessa noite por você é para que nenhum cenário, ou seja, o que é isso? É aquilo que seus olhos estão vendo. Que nenhum cenário, por mais difícil que seja, esse cenário venha tirar a sua fé, a sua confiança em Deus. Que nenhum cenário, por mais difícil que aparente ser, venha abalar a tua confiança. E você continue olhando para Cristo, porque a sua vitória virá dele. Você crê nisso? Eu estou com a palavra de Deus aberta aqui na minha frente, no livro de João, capítulo 11. Minutos antes de entrar aqui, eu pedi uma palavra a Deus. Ele me deu essa palavra. E aqui fala sobre a ressurreição de Lázaro. A Bíblia fala que Lázaro, ele ficou doente. E Lázaro, ele era irmão de Maria e de Marta. E a Bíblia diz que Jesus amava eles três. Tinham como pessoas que ele amava, amigos. E Lázaro, ele ficou doente. Lázaro, ele ficou doente. E uma das irmãs foi atrás do Senhor Jesus e disse: Senhor, aquele a quem tu amas, ele está muito doente. E o Senhor Jesus, só em falar aqui eu me arrepio. Ele disse assim: essa doença não é para a morte. Aqui. Esta enfermidade não é para a morte. Versículo 4 do capítulo 11. Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Essa enfermidade, ou seja, esse problema não é para a morte, é para a glória de Deus. Aleluia. Esse problema que você está passando, enfrentando, não é para a morte, não é para a sua vergonha, não é para você perder tudo. Esse problema que você está passando, enfrentando, é para a glória de Deus. Aquilo que você chama de problema, o Senhor já está dizendo, é o seu testemunho. É nessa área que você está enfrentando essa luta, essa prova, esse momento difícil, que você viverá o seu maior testemunho. Ergue a tua mão e declare: eu creio, eu tomo posse. Antes de continuar, eu quero pedir a você, isso aqui é legalidade espiritual. Tudo aquilo que você pensa, que você escreve, que você fala, legalidade. Você está dando lugar ao mundo espiritual para agir, para trabalhar na tua vida. Eu quero que você escreva aí abaixo, com muita fé: esse problema é para a glória de Deus. Escreva dessa forma: esse problema é para a glória de Deus. Sabe o que o inimigo está levantando contra você? Não vai te derrubar. Vai deixar você mais forte. Vai deixar você mais forte. É desse problema que sairá um grande testemunho. Aleluia. Você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, que Ele te livre de todos os males. Eu costumo dizer sempre que aqui não é sobre religião, que não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus e sobre a sua palavra. E se você está aqui é porque Deus tem um propósito, um plano na sua vida. Eu vou orar por você agora. E se você diz assim: bispo, ore e continue orando, porque os meus dias ultimamente não têm sido fáceis. Eu estou precisando muito de Deus, muito que Deus me ilumine, que Deus me guarde. Então eu vou orar por você, tá bom? Vou orar por você agora, nessa noite. E se você quiser deixar o seu nome aqui registrado nessa corrente de oração, você vai clicar aqui abaixo na palavra inscrever-se. É gratuito, tá? Essa palavra aí embaixo, inscrever-se, é justamente para quem quer deixar o nome registrado aqui na corrente de oração. Então pode clicar aí abaixo, tá bom? Peço também que você clique no símbolo do gostei. Isso aqui é uma mensagem positiva que você manda para o YouTube. Então ele faz com que outras pessoas conheçam
essa corrente de oração, tá bom? Então, esse problema, o que você hoje está chamando de problema, de luta, de prova, Deus já está chamando de testemunho. A Bíblia diz que o Senhor Jesus soube, ele já sabia, claro, mas a irmã dele falou para o Senhor Jesus que ele estava doente. Só que ele não foi na mesma hora. A Bíblia diz que ele demorou 2 a 3 dias para ir onde Lázaro estava. E o que me chama a atenção nessa palavra é que quando ele chega lá atrás, quando ela conversou com ele, que ele disse, esse problema, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ela tomou posse, ela acreditou, ela confiou. Mas quando ele chega na porta do túmulo, está escrito aqui, quando ele chega na porta do túmulo, que ele diz para ela, tirai a pedra, porque naquela época o caixão era colocado, né, o corpo na verdade, não era o caixão, era o corpo. Era feito como se fosse um buraco numa pedra, colocava o corpo e tinha uma pedra que rolava. Então você podia empurrar para um lado e para o outro. E ele disse, tirai a pedra. Sabe o que ela disse para ele? Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, isso não teria acontecido. Lá atrás, ela disse que ela acreditava, que ela confiava. Mas naquele momento, o cenário que ela viu com os olhos, o irmão falecido já, dentro de um sepulcro, enterrado. Ela não acreditou, ela não confiou, porque ela deixou-se levar pelo cenário. Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, isso não teria acontecido. Ele disse, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Ela disse, Senhor, mas já cheira mal. Quer dizer, o próprio Deus ali falando com ela, tire a pedra, mas ela deixou-se levar pelo cenário que ela estava vendo. Assim acontece na vida de muitas pessoas. Elas buscam a Deus, elas creem em Deus, elas oram, mas muitas vezes quando ela vê o cenário, ela esquece de tudo que ela recebeu da parte de Deus. Ela esquece que ela serve a um Deus vivo e poderoso. E ela começa a só focar naquilo que os olhos estão vendo. Você sabia que espiritualmente, a parte do nosso corpo mais importante, espiritualmente falando, não digo fisicamente, espiritualmente, a parte mais importante do nosso corpo está aqui, ó, nos ouvidos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que você está fazendo agora. Se você for pelo que os seus olhos estão vendo, você pode perder, você pode cair. A Bíblia fala que Pedro estava no barco. Jesus vinha caminhando sobre as águas. E ele disse, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir até aí andando sobre as águas. E o Senhor Jesus disse a Pedro, venha. A Bíblia diz que Pedro começou a caminhar sobre as águas, olhando para Cristo, em direção a Cristo. Só que em determinado momento diz, mas Pedro, observando, ninguém observa com o nariz, com a boca, observa com o olho. Aquilo que ele começou a ver. O problema está aí. Quando você passa a dar mais importância, crença naquilo que você vê. Aí você começa a cair. Porque muitas vezes aquilo que os seus olhos vão ver será só problema, será só tribulação. Então tem momento que você não pode deixar ser levado pelo que os seus olhos veem, mas pelo que você ouviu. A Bíblia diz, observando Pedro a força do vento, teve medo e começou a afundar. Então, é quando a pessoa esquece do que ela ouviu e começa a ser guiada pelo que ela está vendo. Ela começa a afundar, ela começa a perder. As coisas começam a dar errado na vida da pessoa, porque ela esqueceu das promessas e ela começou a dar mais crédito ao que os olhos dela estão vendo. É a pessoa que ela recebeu a palavra que Deus vai entrar com providência, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela recebeu a palavra, mas agora ela está só olhando para o tamanho da dívida. Então isso, ela não dorme, ela não come, ela não consegue viver direito, porque ela está dando mais crédito àquilo que ela está vendo. E ela esquece da promessa da palavra de Deus. Ela abre um exame e vê lá a doença, e ela se atribula,
ela esquece que Deus é o médico dos médicos, Ele pode curá-la, Ele pode fazer o milagre. Então é muito importante você entender isso. Você precisa dar crédito ao que você está ouvindo da parte de Deus. Muitas vezes, se você deixar ser guiado só por aquilo que você está vendo, você vai cair. Você vai afundar, sua vida afunda. Então, vá por aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Se o Senhor disse que eu vou chegar, eu vou chegar. Se o Senhor me disse que eu vou dar a volta por cima, eu darei a volta por cima. Se o Senhor me disse que Ele vai me curar, eu creio, já me vejo curada, já me vejo curado. Se o Senhor me disse que minha vida sentimental vai ter retorno, eu creio, tomo posse. Se o Senhor me disse que Ele vai cumprir, que aquele sonho que eu tenho vai se realizar, eu creio, por mais que o que os meus olhos estejam vendo venha a ser somente luta, prova, dificuldade. Acredite naquele que está em sua vida. Acredite naquele que te fez a promessa. Acredite naquele que é fiel, que não te abandona, não te abandonará. Está recebendo? Está tomando posse? Ergue a tua mão e declare: eu creio, eu tomo posse. Aleluia. Observe, quando você ouve uma oração, você não fica mais animado, mais alegre, mais encorajada, mais encorajado, porque a Bíblia diz isso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas existem momentos que, se você só deixar ser guiada pelo que os seus olhos estão enxergando, imagine, a pessoa não aguenta. Ela entra num desespero, porque existem momentos que ela só vai enxergar a prova, ela só vai enxergar a tempestade, ela só irá enxergar o momento difícil. Esse é o problema. Às vezes, nós temos que deixar com que aquilo que está à nossa volta, ao nosso redor, nós temos que parar de deixar aquilo que nós estamos vendo nos afetar. E nós temos que ser guiados por aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. O Senhor disse que eu iria chegar, então eu vou chegar. Não existe luta, não existe cenário difícil que vai impedir de eu viver o melhor de Deus para a minha vida. Aleluia. Você viverá. Você viverá. Eu já nesses anos todos que eu prego a palavra de Deus, já acompanhei pessoas que estavam doentes, que aos olhos humanos não tinha mais jeito. Eu já acompanhei, já orei por pessoas que os médicos não tinham mais o que fazer e mandou a pessoa ir para casa. Segundo a medicina, não tinha mais o que fazer. E nós oramos, a pessoa se apegou com Deus, porque não adianta eu orar se a pessoa lá não se apegar com Deus. A pessoa se apegou com Deus, a pessoa orou. Eu lembro dessa pessoa porque foi uma situação muito difícil. Eu estou lembrando de uma pessoa específica aqui, que perdeu peso, perdeu o cabelo e a doença só secando a pessoa. E a pessoa se apegou com Deus, se apegou e orando, confiando, sabe? E ela começou de novo a ganhar peso, o cabelo começou a crescer e até os médicos ficaram espantados. Até os médicos ficaram espantados, porque isso é a pessoa se apegar com Deus. É você não deixar ser levado por aquilo que os seus olhos estão vendo, mas você confiar. Eu confio. Deus falou, Deus não mente, Deus não se arrepende do que promete. Então eu viverei aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Antes de orar, ergue uma das suas mãos, declara assim comigo: eu viverei tudo aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Aleluia. Eu creio. Você crê? Seu testemunho será lindo, viu? Eu creio que você ainda vai dar o seu testemunho aqui. Todos vão ouvir que Deus fez o que Deus fez e que Ele é fiel na sua vida. Amém? Nós vamos orar agora. Eu vou colocar o fundo de oração e eu quero orar pela sua vida. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nessa noite abençoada, Pai, eu quero orar pela tua filha. Eu quero orar, Senhor, pelo teu filho que está
passando lutas, provas, momentos difíceis. E os seus olhos só têm visto um cenário de problema, um cenário de dor, um cenário de tribulação. Mas que nesse momento, Pai, a tua força, a tua bênção visite a tua filha, tua bênção visite o teu filho, Pai, e que venha ser repreendido toda dúvida, todo medo, todo desespero, tudo aquilo que não é do Senhor, que caia por terra, que bata em retirada, que não prevaleça, que a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre a vida de cada pessoa que agora ora, de cada pessoa, Pai, que agora se apega contigo, de cada pessoa, Senhor, que está crendo na tua palavra, que está buscando do Senhor, Pai. Entra com providência, Senhor Jesus. Entra com providência, Pai, na vida dos teus filhos que se apegam, que oram. Eu creio que aquilo que a tua filha, que o teu filho está chamando de problema, já é um grande testemunho que ele irá contar para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Declare: eu creio, eu tomo posse. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus, glória a Deus. Nosso Pai é fiel. Receba essa palavra, tome posse e nunca esqueça, deixe Deus te guiar. Seja guiado por aquilo que você ouve da parte de Deus, não por aquilo que você está vendo, não pelo problema que o inimigo está te apresentando. Ovelha querida, eu quero pedir a você, não deixe de fazer isso. Antes de você sair agora, eu te peço, clique aí abaixo em compartilhar. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Que cada compartilhamento venha a ser uma bênção enviada. E eu profetizo que essa bênção voltará em dobro para a sua vida. Amém? Coloque o link também dessa oração no seu status, nos seus stories. Que muitas pessoas se aproximem de Deus através de você. E que Deus só te abençoe ainda mais por isso. Tá bom? Bota o celular para te lembrar. Meia-noite nós voltamos, orando 7 minutos na presença de Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.